Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Paz, igreja. Abra sua Bíblia em Gênesis... Não, calma aí. Vamos abrir em Romanos capítulo 5. Dando continuidade ao nosso seminário Redenção Familiar, ontem o primeiro dia, hoje o segundo, e amanhã, como eu disse, não traga as crianças porque o negócio vai ser mais estreito. Solteiro pode vir, que vai, se estiver namorando, vai acabar com o namoro. Mas não traga crianças que a gente vai rasgar o verbo amanhã, tá? Complementando o que eu comecei a falar ontem sobre o pecado, deixa eu me recordar qual livro. Acredito que foi um livro chamado Famílias Fortes, Igrejas Fortes. Vários pastores reunidos num livro só, e o autor principal é o Wayne Grudem, um pastor norte-americano. Ele falou ali que quando o casal aplica a si mesmo a doutrina do pecado, quase todos os problemas estão resolvidos. Oi? Subir para onde, macho? Já está aqui, ó. Aqui? E eu achei isso extraordinário. Se o indivíduo aplica a ele mesmo a doutrina do pecado, quase todos os seus problemas estão resolvidos. Na prática, como que vai acontecer? Falando de casamento. Quando nós temos um conflito na relação, e você crê na Bíblia, e você crê que a Bíblia não está opinando nem sugerindo, mas a Bíblia é um decreto, a Bíblia é a comunicação do Criador com a criatura, você aceita o que está lá. E o que está lá é que o casal primitivo, os nossos pais primitivos, Adão e Eva, desobedeceram, se rebelaram contra o Criador e deu origem ao que eu chamei ontem de potestade do pecado. A natureza, não só humana, mas toda a natureza criada, ela é fraturada por causa dessa rebelião. E tudo que é disfuncional passa a existir depois do pecado do casal. Aí, quando nós somos imaturos na fé, nós perguntamos, se é assim, o que eu tenho a ver com o pecado do casal? Não, é que você não pode existir antes deles. Eles são o protótipo da criação humana. Isso é tão espetacular que Paulo, em 1 Coríntios 15, vai chamar Adão de Adão, alma vivente, e Jesus de último Adão. Então, só dois protótipos para definir o que é o ser humano: Adão e Jesus. A alma vivente, que transfere para nós a sua herança, e o espírito vivificante, que nos reconecta com o Criador do universo. Então, toda origem do que é mal, toda origem do que não funciona, procede do pecado original. Falei hoje no almoço, repetindo um entendimento de Martyn Lloyd-Jones, um grande pastor ali do século XX, e ele era médico, calvinista também, e os calvinistas geralmente não acreditam na atualidade dos dons, cura, profecia e por aí vai. E ele tem uma fala espetacular, mesmo sendo um calvinista. Nem toda enfermidade é espiritual, mas toda enfermidade é espiritual. Isso é extraordinário. O que ele quer dizer? A dor de cabeça que você tem agora não é espiritual, mas a dor de cabeça é espiritual por causa do pecado original. Sem o pecado original não existiria dor de cabeça. Ok? Se a dor de cabeça agora fosse espiritual, um dipirona teria poder de expulsar um demônio? Então nem toda enfermidade agora é espiritual. Nem todo problema agora é espiritual. Mas é espiritual por causa da origem do problema. Então o problema do casal hoje pode não ser um problema do casal. Pode ser um problema do pecado.
da natureza do pecado. E quando se faz essa reflexão, sou eu que estou brigando? Ou a natureza aflorada de Adão e Eva quer dominar a natureza refeita em Cristo Jesus? E a segunda reflexão, quando você aplica a doutrina do pecado a si mesmo, é você ter a maturidade de se perguntar se você pecou primeiro que o cônjuge. Porque, como eu disse ontem, principalmente as mulheres, o feminismo inocentou as mulheres não são responsáveis por absolutamente nada. E eu acho isso um baita machismo, entendeu? O homem vai lá, comete um ato horroroso contra a mulher, não, é ele mesmo. Aí você fala, estão suspeitando do marido. Não, nem precisa suspeitar, é ele mesmo, porque o homem faz isso. Quando uma mulher pratica um mal, um homicídio, uma traição, a sociedade, as pessoas e até nós evangélicos ficamos supondo que a vítima mereceu. Do tipo assim, para a mulher ter feito isso, o marido fez por onde? Para a esposa ter traído, tem que ver. Como se a mulher fosse moralmente superior ao homem pelo simples fato de ser mulher. E isso anula automaticamente a doutrina do pecado. Então quer dizer que o pecado original dominou apenas o sexo masculino e não o feminino? Que mulheres são uma classe angelical, tipo serafim, querubim, mulheres. Não, a mulher também é má, a mulher também está caída, a mulher também é pecadora, a mulher também está destituída da graça de Deus. E um cristão maduro tem que se perguntar, a minha esposa errou, será que eu não errei primeiro e gerei o erro dela? E vice-versa. Se as pessoas tivessem esse raciocínio no casamento, os problemas do casamento seriam mais facilmente resolvidos. Porque, como eu disse ontem, é um pensamento proibido, o que eu disse ontem aqui, quem estava ontem aqui. Talvez a esposa ou o marido não está sozinho no pecado, por mais horroroso que ele pareça ser. Agora, quem é maduro o suficiente para reconhecer que pode ter colocado o outro no pecado? Mesmo que o pecado seja responsabilidade restritamente individual. Assim como a salvação, ela é individual, amém? O pecado também é individual, vai pagar sozinho quem fez com Deus. Mas a gente está falando de redenção e não de encontrar culpados, amém? A gente está falando de redenção familiar. E se a gente quer redimir, as pessoas precisam ser maduras e humildes para reconhecer a sua parte. Se fosse o título condenação familiar, ficaria mais fácil. Num estalo de dedo a gente encontraria os culpados, mas a gente está falando de redenção. Por isso que o Evangelho para mim ele é espetacular, ele é maravilhoso. Mesmo que a igreja nos decepcione, pessoas nos decepcionam, não tem como sair de Cristo. O Evangelho é espetacular, o nosso Cristo é glorioso. A Bíblia vai dizer que Jesus é justo juiz, ao mesmo tempo que essa mesma Bíblia vai dizer que Jesus é um advogado junto ao Pai. Vê se a gente aguenta um trem desse, como diz o mineiro. Jesus, na mesma pessoa, é o nosso juiz que vai nos sentenciar e é o nosso advogado que vai nos defender. O que isso quer dizer, pastor Anderson, principalmente no assunto casamento? O Senhor vai te punir, te julgar, te condenar, ok? Mas antes disso, Ele mesmo sai da tribuna do juiz para vir como advogado, para falar com Ele mesmo como juiz o contexto no qual você cometeu um pecado. Isso é espetacular. É o exemplo que eu dei ontem do rei Davi. Deus puniu ele, o profeta narrou a sentença, sim ou não? 2 Samuel, capítulo 11, 12, 13, até o 16, onde a sentença de Deus por meio do profeta, a espada nunca mais vai sair da tua casa, e o meu juízo virá da tua parentela. Da mesma janela que o rei Davi cobiçou Betseba,
o seu filho Absalão montou uma tenda e desonrou o pai se relacionando com as esposas do pai. Mas como eu disse ontem, Davi pecou de maneira horrorosa, mas não diminuiu seu crédito com Deus. Continuou um homem segundo o coração de Deus. Por quê, pastor Anderson? Porque seres humanos punem a aparência do pecado. Deus analisa a essência do pecado, o contexto do pecado, o motivo do pecado, e se a pessoa está sozinha nesse contexto. Isso é um fundo musical, é? É? Pode tirar para mim, por favor? Sou TDAH, varão. Ou eu prego ou eu escuto o fundo. Meu cérebro não processa as informações. Olha que coisa interessante. Porque Deus não abandonou Davi? Porque Deus analisa além da aparência. E Jesus, como advogado, satisfez suas próprias requisições como juiz. Não é satisfatória sua explicação sobre o contexto do pecado do meu servo. Isso é tão real que eu estou falando aqui, é a minha licença poética e hermenêutica, ok? É como eu interpreto aquela situação, amém? Não está escrito isso. Mas é tão possível que seja isso que eu estou falando para os irmãos, que quando o profeta não percebeu que o profeta não confrontou o pecado do rei, lê de novo a história, não está lá, você é um adúltero, você adulterou, você, que coisa abominável você fez. Não, o profeta contou uma história. Contando com o quê? O povo de Deus peca, como eu disse ontem, não mais por domínio, governo ou natureza. Eles pecam por imaturidade, eles pecam no comportamento, eles não pecam mais na maldade do coração, na iniquidade, como Judas, como Caim, como Saul. Saul era tão desprezível por dentro em seu pecado que Deus não o quis mais. O Deus que quer redimir disse: não interceda, eu não desejo, eu o abandonei, eu não quero. Então olha só, Saul, aspas, não peca tão gravemente como Davi. O Senhor não quer Saul e o Senhor continua com Davi. Por quê? O profeta só contou uma história de injustiça, ativou a ira do rei. Aí Deus vibra, porque essa é a natureza de quem nasceu de novo, não se alegra com a injustiça. 1 Coríntios 13, lembra? O amor não se alegra com a injustiça. O rei disse: isso é injusto, esse homem agiu sem misericórdia. Aí Deus, aí o profeta, aê, virou o espelho, és tu esse homem injusto. Ele correu, fez igual muito evangélico, mandou um manto. Já viu a unção do helicóptero? Nébias, Túbia. Tem crente que dá uma rajada de línguas para esconder uma safadeza, misturando o profano com o sagrado. Não, o homem de Deus disse: não tem para onde escapar, fui eu. Olha o que o profeta disse: tu não irás morrer. O café maroto que me deram tinha uma açuquinha, pouquinho, mas tinha. Hoje eu vou preferir ele, por favor. Foi um casal ali, tava ali, eles me deram um cafezinho maroto com açúcar, tava, meu Deus. Onde que eu tava? Fui eu. Aí o profeta: tu não vai morrer, a criança vai morrer, para que você veja como é grave dar ao ímpio motivo de blasfêmia contra o nome de Deus e o povo de Deus. Mas ele já te perdoou. Gente, o evangelho é um trem doido que não entra na cachola do racional, não. O profeta vai lá, conta a história, confronta o rei, leva o rei ao arrependimento, mas a sentença do juiz, criador do universo, já está dada no passado. Então o profeta não foi lá para Deus perdoar Davi. Na verdade, Davi já estava perdoado. Deus só quis o quê?
harmonizar, igual o Pedro quando negou 3 vezes. Jesus tem aquela conversa com ele na praia e extrai de Pedro 3 declarações que o amam. É como se o Senhor precisasse disso para reequilibrar seu servo. É como a história de Abraão e Isaac. O que Deus faz com o menino morto? Então, você acha mesmo que Deus queria pôr seu servo à prova para ver se ele era capaz de matar o menino? Não, Deus queria o coração do seu servo. Quando Deus pede Isaac, na verdade, Deus queria era Abraão, livre de idolatria. E o filho dele era um ídolo. Ele já te perdoou. Como é que pode? Ele nem verbalizou arrependimento, ele nem escrito tinha ainda o Salmo 51, que era os salmos do seu arrependimento, e o profeta diz: Deus já te perdoou. Agora o manto sagrado, ó, mistura o sem com o com, aí vai ficar melhor do que está. Ô glória! Deus já tinha perdoado. Por quê, irmãos? Porque Deus analisa essências e não aparência, Deus avalia contexto, Deus intercede por nós, e agora o Senhor disse que iria fazer morada e deixaria o Paracletos, e Paulo diz em Romanos que é esse Espírito que geme na presença de Deus, intercedendo por nós. O que é isso, pastor Anderson? É pegando todos os nossos erros, limitações, processando isso numa linguagem que o Pai se satisfaça. Nossa, o Anderson fez isso? Calma aí, Senhor, deixa eu explicar o motivo. Deixa eu explicar para o Senhor o contexto. E o que isso tem a ver, Senhor, pastor Anderson, com redenção familiar, com nossos casais? Tudo, varão. Porque você é discípulo desse Deus. Então você está punindo o cônjuge sem avaliação de contexto. Ela adulterou ou é uma adúltera? Ele adulterou ou é um adúltero? Ele gritou ou vive gritando? Ela gritou ou vive gritando? São 2 coisas diferentes, gente. E eu não gosto muito quando a igreja religiosamente quer forçar as pessoas na relação sem amadurecer essas pessoas. Falei hoje no almoço, a igreja se escandaliza com o divórcio, assim como os pastores chamam de santidade uma lista de proibição que fizeram os santos de Deus seguirem, mas não ensinaram a lista do que somos. Aí a sociedade conhece o crente por aquilo que o crente não faz, e não conhece o crente por aquilo que o crente é, o crente faz e o crente vive. Então a gente não consegue, nem nós conseguimos definir para a sociedade o que nós fazemos, o que nós vivemos, quais são os nossos valores, qual é a nossa jornada, mas nós sabemos o que não fazer. Isso é horroroso. O que é um evangélico? Aquele que não fuma, não bebe, não. Vocês vivem de quê? O que vocês fazem? Não pode divorciar. Mas o ensino, ele tem que estar na porta da frente. Para a gente ter menos divórcio na casa do Senhor, olha o que a gente fez. A gente elevou a régua do não divorciar e baixou a régua do que é um casamento. Então o que está acontecendo? Mesmo que a gente diga que divorciar é um erro, é um pecado, as pessoas estão divorciando. Por quê? A igreja não está ensinando o que é o casamento. Então o foco está errado. O foco é ensinar o que é um casamento e não ensinar, amedrontar o que é um divórcio. Vou dar um exemplo como eu dei hoje na mesa. Restritamente, a Bíblia vai dizer que o divórcio deve acontecer no contexto de imoralidade sexual. Joinha? Ok? Aí vai lá, o marido é um marido abusivo, um marido agressor, a esposa não pode respirar e o cara, puf. Ela tem que estar fazendo maquiagem nas partes machucadas do corpo, ok? Aí um dia ela ganha coragem e vai até o pastor.
meu marido é um agressor, meu marido é até servo da igreja, é pastor da igreja e vive me agredindo. Irmã, você vai ter que aguentar porque você não tem base bíblica para divorciar. Eu já briguei com o pastor, já sentei a mão na mesa, já fiquei discutindo, comendo sushi a madrugada inteira com o pastor, dizendo, eu não acredito. De onde vocês tiraram essa hermenêutica? Porque o legalismo, ele se baseia em quê? Me dê um versículo, então, que ela pode divorciar que não seja por imoralidade sexual. Aí eu soltei na mesa e solto aqui para você, ok? Tem um versículo que a gente não pode tocar sexualmente numa criança? Tem? Tem? Mas você sabe que é um pecado e um crime. Sim ou não? Ué. Aí eu perguntei para o pastor, então você está dizendo para mim que uma genitália masculina do marido, dentro da genitália feminina da piriguete, é um trem mais importante para Deus do que o filho, o olho da filha dele roxo? Ô irmã, você está com o olho roxo, mas ele não te traiu, você não pode divorciar não, tá? Eu não estou entendendo mais nada. E também só há uma hipótese, porque a gente não está achando o texto. Ok? É porque o Evangelho propõe, sabe o quê, varão? Novo nascimento. Aí eu acho que o teu pai, o Criador do Universo, está contando que aquele que diz que é filho dele, nasceu de novo. E alguém que nasceu de novo nunca vai tocar numa mulher dessa maneira. Mesmo que a mulher o enlouqueça, o provoque, ele dá o divórcio e não toca nela. Ele sai para a rua gritando, mas não toca nela. É igual José. A mulher ali despida, dizendo, eu quero você, e o servo de Deus sai correndo, pelado, com a roupa rasgada, a mulher irritada atrás, dizendo, abusador, abusador. Olha só, fosse hoje, matavam um servo de Deus a pedrada, e o coitado não fez nada. Gente, eu não estou doido não. Vamos lá, expliquei para vocês, vocês vão assistir um vídeo no final, projeto de autismo que eu tenho. Hoje a gente cuida direta e indiretamente de 485 famílias autistas. O índice do abandono masculino, paterno, passa dos 70%, ok? E eu trabalho com o resgate da masculinidade, então isso já me irrita. Eu falo, como é possível um camarada largar a esposa e o filho num contexto desse? Que cara sem caráter. Mas a vida não é feita de opinião. A vida é feita na vida, ok? Aí um belo dia eu faço um encontro de mães de autista. Aí aparece 5 caras, inclusive um divorciado. E diz, a paixão da minha vida é o meu filho. Eu luto para estar presente sempre, levar eles à terapia. Aí eu falei, opa, alguma coisa errada não está certa. Essas estatísticas, calma aí, esses homens existem. Mas quem hoje quer dar moral ao homem? Quem hoje quer dar ouvido ao homem? Senta aqui, varão, conta a história, porque você divorciou. A história da mulher como vítima, todo mundo vai ouvir. Ministério Público, delegacia, igreja. Por quê? É uma santa, a mulher é uma santa, cara. E do homem? Não, é um vilão. O cara saiu de casa, eu quero ouvir esse cara que saiu de casa. Que ele se exploda, que Deus o julgue. Olha o que está acontecendo. Mas quando a gente senta para ouvir a história é outra. Então agora eu sou muito mais ligeiro, muito mais cauteloso, antes de sair bradando que eu estou apoiando uma mulher vítima, abandonada, divorciada e por aí vai. Sabe por quê? Porque vamos lá. E isso eu não estou vilanizando a mulher. Eu só estou dizendo que ela está junto com o homem na herança de Adão e Eva. Entendeu? Porque está todo mundo querendo tirar a mulher da herança de Adão e Eva. Como se ela fosse moralmente superior, mas ela está junto. Ela não é uma ilha. Ela faz parte da construção da sociedade, da igreja, da vida, das relações e por aí vai. Uma mulher em contexto normal, vou colocar assim, ela já tem, de repente, um super apego ao filho. Ok? Aí o filho vem especial. Essa mulher que já tem automaticamente um apego afetivo com o filho,
talvez agora o apego vai se tornar excessivo, super protetivo. Essa mulher vai viver nessa entrega radical emocional ao filho, ela vai ficar negando o diagnóstico, principalmente se for crente. Não, estou orando, eu rejeito isso aí, meu filho não sei o que lá, bababá, bababá, eu declaro, eu não sei o que. Então ela entra num universo paralelo, por causa do diagnóstico. Nessa entrega radical, em negar o diagnóstico, se dedicar ao filho, ela bloqueia o feminino, ela bloqueia a feminilidade. Aí ela não é mais esposa, ela é só mãe. Está aqui? E o marido tem necessidades e fome. Você está aqui? Aí agora essa mulher, por causa da pressão de um filho com necessidade especial, ela vai entrar, irmão, numa avalanche emocional. E aquilo que ela conseguia elogiar no marido, agora não consegue mais. Pelo contrário, agora ela está atacando, diminuindo. Você é um droga, seu salário não dá para nada, olha o menino, seu salário não está dando nem para pagar as terapias. E dependente, se ela não for cristã, aí ela vai para um ataque carnal mesmo. Aí talvez não está na estatística lá, porque o mundo hoje é feminista. Importa a estatística que favoreça a mulher, e não que confronte a mulher. Não está lá. Olha, 78% dos maridos saem de casa quando o filho é especial. Mas não está lá o motivo. Porque não importa. Ela é um vilão mesmo. O homem é um vilão, o masculino é um vilão. Mas talvez esse homem saiu, sabe por quê? Porque é um homem bom. Porque ama essa mulher e verdadeiramente ama essa criança. Mas ele diz assim, essa entrega da minha esposa e essa ingratidão violenta que ela está praticando contra mim, pode acabar muito mal. E eu vou sair, porque se eu ficar, eu posso ser tentado a tocar nela. E tocando nela, Maria da Penha, e nem Deus vai conseguir me proteger. Por isso que é válido eu estar ensinando aqui vocês nessa noite. O outro está no erro, ok? Mas avalia qual o percentual que você empurrou o outro para aquele lugar. Eu estou sendo processado em Brasília por causa disso. Promotoras feministas se juntaram para me processar pelo seguinte raciocínio. Toda a sociedade está treinada para fazer a fotografia de um homem quando toca uma mulher. Um ato horroroso e injustificável. Eu falei isso, injustificável. Mas ninguém está treinado e não importa o ano de conflito desse casal e a agressão verbal dessa mulher que cria o ambiente que enlouqueceu o homem ao ponto dele ter esse comportamento horroroso, grotesco, reprovável, pecaminoso e criminoso. Mas não importa o histórico. Mas para nós, povo da cruz, importa sim, porque também é pecado. E por isso que a Bíblia é enfática. Uma mulher que trata seu marido com honra é a coroa do seu marido. Mas uma mulher que é desprezível para o seu marido é como um câncer em seus ossos. Está na Bíblia. Está na Bíblia, Provérbios 31, e se você não sabia, mesmo que Salomão seja o autor da maioria dos capítulos, ele não é o autor do capítulo 31. O autor do capítulo 31 é o rei Lemuel, replicando o ensino da mãe dele. E antes do rei Lemuel falar sobre as virtudes da mulher virtuosa, ensinado pela sua mãe, ele introduz o capítulo nos conselhos mais poderosos que a mãe dele deu. E sabe qual foi? Meu filho, não entregue suas forças à mulher. E nem entregue sua força à mulher que destrói reis. Uma mulher está dizendo que a mulher sem propósito, sem redenção, sem Cristo, ainda vivendo em Adão e Eva na natureza pecaminosa, por si só, ela destrói o homem. E para piorar, existe uma escala de mulher desviada que destrói propósitos. O destruir rei ali
é destruir propósito. Sabe onde está a janela das maiores acusações de abuso sexual do pai contra o filho? Na disputa judicial por pensão alimentícia e guarda dos filhos. Essa mulher que disse que amava esse homem, agora para se vingar dele, coloca o filho nessa marmota para fazer uma falsa acusação que o pai tocou no filho. Uma advogada em Brasília, amiga minha, quando eu a conheci a primeira vez, quase chorando, falou isso: eu defendo um cliente há 5 anos, onde a própria filha já foi em juízo negar o que falou sobre o pai, porque foi a mãe que a convenceu, ameaçando ela de punir ela de várias maneiras. Ela foi e falou que o pai abusou dela, mas ela já foi em juízo dizer que era mentira, e mesmo assim o juiz não solta o meu cliente há mais de 5 anos. Mas agora já é tarde, porque se não tiver no seguro, no amarelo, o Estado resguardando a segurança desse homem, você sabe o que um preso faz com alguém que é acusado de crime sexual? Irmã, não estava na rota não, tá? Mas eu já vou entregar tudo sobre você. Não brinque com a sua natureza feminina adâmica, não. Ela é tão perversa quanto a do homem. Eu vou narrar aqui algumas histórias. Toda mulher na Bíblia que não se converteu de fato, não nasceu de novo, e aqui a gente tem que separar bem. Uma coisa é ser convertido, uma coisa é nascer de novo. Então a conversão nos dá a salvação, mas só nascer de novo nos dá uma nova natureza. Como eu disse ontem, a salvação pertence ao Senhor. Se você clamar, Dimas na cruz, o ladrão, clamou. Jesus não desceu ele da cruz, ele foi executado, porque era um criminoso, se arrependeu e inaugurou o paraíso. O que é isso, pastor Anderson? Conversão. Mas o nascer de novo é o Espírito Santo imprimindo em você uma nova natureza. E se você, mulher, não buscar uma nova natureza em Cristo Jesus, você é tão perversa contra o homem. A diferença é que as suas ferramentas de trabalho são diferentes. A do homem é agressão física, da mulher não. Pode ver, um homem mata e você vê um homem matando. Uma mulher mata e você não vê, porque ela tem uma estratégia, ela está na surdina, ela envenena. Ano passado eu dei esse exemplo, tá? Não se horroriza não. Uma mulher evangélica, com ciúme dos enteados, filhos do marido, não querendo que essas crianças viessem mais para a casa dela. Sabe o que ela fez? Tocando louvor no fundo, começou a botar veneno no feijão, e os meninos constantemente, dores estomacais, e na última que ela fez, os meninos foram direto para o hospital. Ela postou todos os meninos internados, e ela postando todo dia louvor, foto deles no Instagram: estou orando por vocês. A menina de 17 anos morreu, o menino de 12, 13, graças a Deus não morreu, porque os médicos conseguiram a tempo fazer uma lavagem estomacal. É possível. Uma mulher sem Cristo, sem nova natureza, sem propósito, chegar a esse nível e continuar a vida. Se ela não fosse pega, ela faria isso e continuaria evangélica, posando de uma bela esposa. Ela me faz lembrar Herodias. Herodias mãe, Herodias filha. O homem de Deus, o profeta, confrontava a união ilícita, porque o rei casou com a irmã, com a esposa do irmão. E João Batista, é ilícito, você está pecando contra Deus. O cara, olha como é o homem, né? Todo mundo reclama do homem, e o homem demora mesmo para aceitar a Cristo. Mas quando ele aceita, ele não recua mais. A mulher parece que já tem Cristo, mas vai tocar no orgulho da mulher para você ver que bronca se arrumou para a sua vida? O cara se bate, ele está errado, ele baixa a cabeça. A mulher está errada e você confronta ela, ela quer dar um pulo em você. O cara demora para vir para um culto na igreja, culto de homens na igreja, vai lá, tem churrasco. O cara vem e não está nem aí, se está limpo, se não está.
se tem decoração, se não está, o que é importante para ele? A companhia de quem está lá, o churrasco e talvez a palavra que vai ser ministrada. A mulher que diz que está pronta, ela vem para um culto, aí julga a roupa da irmã, o batom da irmã, o cabelo da irmã. Paz do Senhor, varoa. Aí ela na cabeça dela, que bicha horrorosa, ela acha que essa maquiagem ficou boa. Homem não tem isso. Homem nunca vai fazer isso. Chega uma amiga para a amiga e diz, o que você achou da minha maquiagem? Tá lindo. Aí sai tipo, meu Deus, ela não tem noção não, ela não está percebendo. Um homem não. Você chega, e aí brother, como é que eu tô? Horroroso, viado. Vai mudar essa roupa aí, você é louco, mano. Parecendo o Silvio Santos, pô. Essa truculência masculina, ela é verdadeira. Essa sensibilidade feminina nem sempre é verdadeira e quase sempre é falsa. Porque nem toda mulher está dizendo o que diz quando diz o que diz. Mas quase todo homem está dizendo o que diz quando diz o que diz, mesmo que seja horroroso o que você está ouvindo. Vou dar um exemplo. Você não gosta da amiga. Aí quando você a encontra, você diz, ai, princesa, varoa. Mas você não gosta dela. O homem não. Ele pode ficar um ano sem ver quem ele chama de amigo. Quando ele vê, me deu uma licença, tá? Isso aqui é culto de casais, de adulto. E aí, louco, transtornado, perturbado. Chama até de viado. Seu viado, como é que está a sua mãe? É uma verdade, grotesca, mas é. Então o homem nunca vai disfarçar quem ele é. Por isso que quando o homem peca, a mulher descobre muito fácil. Mas quando uma mulher peca, não se descobre fácil e talvez nunca se descubra. E eu tenho. É porque não foi me permitido falar nesse processo aí das promotoras. Mas eu tenho, tá lá. E elas não estão nem aí. Umas 20 pessoas me procuraram, mulheres, encheram minha caixa de e-mail dizendo, o Senhor não está mentindo quando está falando que tem esse lugar secreto nas mulheres. Minha mãe traiu meu pai por 30 anos, meu pai morreu e não descobriu. A outra, minha mãe tinha um amante por 20 anos, só depois de 20 anos meu pai vai descobrir. Por quê, pastor Anderson? O homem é extinto. Quando você diz para um homem, bora, bora. A mulher não, ela não é instintiva. Para ela cometer um erro, um crime ou um pecado, ela precisa de tempo, estratégia e motivo. Ela só vai quando o homem que ela tem decepcionar ela. Aí ela vai lembrar do contatinho e ó. O homem não, ele está pronto na hora que chamar. Aí não tem tempo de se organizar, aí vai descobrir. Entendeu? Um amigo meu de Goiânia, crente, filho de uma pastora, que é pastora na minha vida, fala bem assim, ó, os caras é tão idiota, que a mulher, bora, bora. Aí foi lá, a piricrente, batom no colarinho. Aí ele chega em casa e a esposa, que batom é esse no seu colarinho? Ô mulher, esbarrei num palhaço ali. Mas o outro, que é bocó, meu amigo fala, batom na cueca, aí não tem como escapar. O que é isso aqui? Ih, não tem como se defender. Então homem é burro. Mulher é inteligente, mulher é sabedoria, por isso que ela é adjuntora. Mulher está intelectualmente, espiritualmente superior ao homem. O homem é carnal até no ofício, por isso o corpo dele é mais forte fisicamente, e a mulher é mais inteligente, mais almática. O homem é mais cru, porque ele é o pedreiro da criação, é ele que vai lá, quebra a parede, marreta, tal. A mulher é o arquiteto. Ela que tem um plano, ela não se desgasta fisicamente, porque ela tem a cabeça para pensar e dizer, não, quando ela vai, ela é assertiva, ela não vai gastar a energia física que o homem gasta. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para você se localizar. Porque até então a minha esposa está errada, até então meu marido está errado. Eu estou falando tudo isso para você conseguir se perceber. E ser humilde para reconhecer. Ela está só no pecado dela? Ele está só no pecado dele ou eu estou cooperando? Mas voltando às mulheres bíblicas. O rei ouvia o confronto do profeta. A mulher não. Aí está escrito assim, ela
encheu o coração de ódio e buscava motivo para matar João Batista. Aí um belo dia, o rei fez uma festa, chamou as autoridades e a filha da Herodias, que também chamava Herodias, dançou. E foi uma dança do ventre, talvez, tão hipnotizante, que o rei ficou embasbacado. Aí ele chegou e se comprometeu, falou bem assim: olha, pode pedir o que você quiser. Até metade do meu reino, se você pedir, eu te darei. Irmã, olha para mim. Que mulher em sã consciência quer vingança se o rei disse, metade do reino pode ser seu? É como se chegasse hoje uma autoridade e falou, metade do Goiás é seu. Mas a mulher sem propósito, ela não quer a prosperidade, ela quer vingança. Olha que absurdo. O rei disse, peça até metade do meu reino. Aí a menina, Herodias filha, chegou para Herodias mãe e falou, o rei falou que eu posso pedir o que quiser. E ele vai me dar até metade do reino. A mãe disse, a gente quer a cabeça de João Batista numa bandeja. Irmã, o que você vai fazer com a cabeça numa bandeja? Olha que coisa horrorosa, imagina. A cabeça de um cadáver numa bandeja. Você queria um trem desse? Eu não queria. Eu falaria assim, ó, me dá metade do reino que eu vou sofrer em Dubai, depois eu penso, contrato um pistoleiro, ele faz a obra. Mas primeiro eu pegava a grana, né? Primeiro, não. A mulher quis vingança. Então, olha só. O que é capaz uma mulher quando não quer viver o propósito? Sara. Vamos longe não. Não vou falar hoje de Jezabel, que é prego batido e ponta virada. Não vou falar de Eva também, prego batido e ponta virada. Vamos falar de Sara. Deus chega para Abraão, 75 anos de idade, e diz, te darei um filho, e por meio dele te darei uma descendência incontável, como a areia do mar e as estrelas dos céus. Aí o homem, limitado, pedreiro, aqui eu não estou diminuindo, tá? Pedreiro é algo top, mas é só o arquiteto que tem um plano. O pedreiro fala, não, deixa comigo. Aí no final da obra, a parede que devia ser reta faz uma barriga. Então precisa da inteligência do engenheiro, do arquiteto, ok? Aí o camarada com a cabeça de pedreiro ouve a promessa e diz, Deus falou, está falado, mas eu não estou vendo como vai acontecer. Mas ele segue a vida confiando que esse Deus não pode mentir. Aí ele chega para a mulher e diz, olha, Deus disse que tu vai ficar grávida e por meio desse filho ele vai me dar uma descendência incontável. A mulher, que é mais emocional que o homem, eu não estou vendo isso acontecer. Aí fica remoendo. A inteligência dela vasculhou todas as hipóteses e não achou caminho para o milagre. Aí ela teve a ideia carnal de ajudar o Deus espiritual a fabricar um milagre. Vê se o Criador do universo precisa de ajuda para fabricar um milagre. Precisa? Aí a esposa chega para o marido evangélico e diz, eu tive uma ideia para que a promessa de Deus se cumpra. Aí o marido evangélico diz, qual é? Você vai transar com a nossa empregada doméstica, eu já alinhei com ela, quando ela engravidar, ela vai dar o filho para nós, eu vou ser a mãe e Deus vai cumprir a promessa. Irmão, o marido tem que estar escorrendo um óleo da unção, assim, ó, da cabeça dele, porque a maioria vai dizer, olha, nunca passou pela minha cabeça uma ideia dessa, mas já que a minha esposa quer ajudar a Deus, amém. Eu vou fazer esse esforço. Ó só, pastores. Aí vai lá, por ordem da esposa, o marido transa com a escrava, uma funcionária do lar. Olha quem é a mulher quando não quer o peso da palavra e do propósito de Deus sobre os ombros, tá? Agar era o quê? Menina de interior, recatada, tímida, que não tinha coragem de olhar para o lado. Ficou grávida. Aí aquela menina, olha aí, olha o drama da mulher, que é moralmente superior ao homem. Não tinha nada. Agora está grávida de um varão. O orgulho. Aí a esposa, que teve a ideia maluca, chegou para o marido, aí ela chega para Abraão e diz,
Agar, a minha funcionária, que eu mandei você transar com ela, fiz o acordo com ela para ser mãe da criança que vai nascer, agora está contra mim porque está grávida de um varão e a culpa é sua. Está na Bíblia, acha para mim aí, Lombardi, bota na tela. Então Sarai disse a Abraão, a culpa do meu sofrimento é sua. Coloquei a minha serva nos seus braços e agora que se vê grávida, ela me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e ti. Aí o homem é assim, ó, igual o John Travolta, aquele meme da carteira, abre. Abraão, o que está acontecendo? A ideia foi sua. Cuidado contigo, irmã. Tu não é tão pura quanto tu pensa. Tu não é tão santa como tu pensa, porque as tuas ancestrais estão na Bíblia para revelarem também o que é a natureza feminina. Antes, como eu disse ontem, de culpar o marido que tem, avalia que tipo de esposa tu és. Assim como também é válido, antes de punir a esposa que tu tem, avalia que tipo de homem tu és. Quando a gente faz isso aqui, ó, percebeu? Um dedo para o outro, um para Deus, 3 para nós. Se avalia, varão. Se avalia, varoa. Saia desse lugar de coitadismo, minha irmã. Os problemas também te pertencem. Os problemas também são gerados por ti. E só honestidade, maturidade e responsabilidade pode fazer você chegar em algum lugar. Ou não case. Quem aqui está solteira? Adote um pet. Porque é o que eu sempre digo, sabe? Homens e mulheres evangélicos esperando a pessoa certa. Agora aqui eu falo com os solteiros. Eu estou esperando a pessoa certa, sendo a pessoa errada. Aí se Deus tem a pessoa certa, você vai estragar a vida da pessoa quando você chegar na vida dela. Fique só, compre um cachorro, seja mãe de gato, tá tudo bem, tá salva, vai ser crente, vire a véia dos gatos e ok. Mas não estrague a vida de um homem de Deus ao entrar na vida dele sem encontrar o seu Criador e vice-versa. Se você é um homem que você não presta, mesmo seja evangélico, deixe as filhas de Deus em paz, não entre na vida de ninguém, que você vai estragar a vida dessa mulher, porque como disse o pastor Mark Driscoll, meninos quando casam, destroem mulheres. Case não, varão, você não presta, você não está livre sozinho, ela não vai te libertar, porque casamento não é evangelismo. Se nem Jesus te salvou, imagine uma esposa, não coloque esse fardo nas costas de uma mulher. Se você diz evangélico e Jesus não resolveu a sua vida, não coloque esse fardo sobre as costas de uma mulher. Eu sempre dou esse testemunho, né? O pastor daquele movimento Escolhi Esperar, quem lembra desse movimento? Movimento da década passada de pureza sexual na juventude evangélica. Escolhi esperar. Aí todo mundo ficava sozinho, orando, aleluia, esperando o varão iluminado, a varoa iluminada. Aí o movimento acabou. E eu sou colega do pastor que liderava o movimento, pastor Nelson, do Espírito Santo. Ele ficou meio coach de casais. Eu falei, varão, estou sabendo sua malandragem. Estou sabendo porque você deixou o Escolhi Esperar com os jovens e agora é coach de casal. Por quê? Acabou o estoque, não foi? Acabou o estoque. O estoque que Jesus tinha, acabou. Jesus tinha um monte de gente firmeza. Mulheres de Deus, homens de Deus. Aí, quem escolheu esperar, foi tirando do estoque de Deus. E por que acabou o estoque? Porque quem estava esperando a pessoa certa, sendo a pessoa errada, não renovou o estoque. Aqui que está o drama. Não espere a pessoa certa se você não é a pessoa certa. Não espere a pessoa certa se você é a pessoa errada. Você vai decepcionar a Deus e você vai estragar a vida dessa pessoa. É por isso que eu sou contra namoro, porque hoje a gente está vendo muito divórcio, mas ninguém consegue ser honesto com o histórico. Pastor Anderson é radical. Ele fala como se não tivesse namorado. Não, namorei muito, na ignorância. E se a gente hoje, pastor, pode dar um conselho, é para tentar evitar que você vá para o caminho absurdo que muitos de nós trilharam.
Então, se eu pudesse escolher voltar no tempo, você acha? Não. Me guardaria especificamente para um casamento. Porque as memórias dos namoros, eles intervêm no casamento, mesmo que seja positivo. Você teve um namorado maravilhoso, que te tratou bem, tinha um bom beijo, tinha um bom sexo. Casa com esse cara na tua memória para ver o que vai acontecer dentro do teu casamento. Teu marido com a língua véia dura e teu namorado tinha a língua mole. Aí você fala, que bexiga de língua dura. É um homem de Deus, mas parece um talito de picolé essa língua. O ex-namorado está aqui, há 15 anos. Nossa, ele não beijava assim, ele não falava assim, ele abria a porta de não sei o quê, o sexo dele era bom. Então você está de corpo presente no seu casamento, de alma ausente no seu namorado. Então, por exemplo, como que vai ser o casamento de um crente com o histórico e a memória no corpo, no sexo, nas emoções de 30 namoro, 40 namoro, 50 namoro? Então tudo que Deus criou para ser exclusivo no casamento, ficou no namoro. Por que a gente está divorciando? Porque a gente está intolerante. Não tem mais tolerância. Esperar? Não, por favor. O namoro levou tudo de bom que a gente tinha. E agora a gente quer entrar num casamento evangélico e achar um anjo. E não vai. Você vai achar um ser humano que vai te dar um montão de dor de cabeça. Mas se a gente não tivesse o histórico e as experiências, o fruto do Espírito Santo nos ajudaria a vencer as crises. Feita a introdução, Romanos 5,12. Eu deixei esfriar meu café. E esfriou. Irmã, traz aquele maroto lá com açúcar, por favor. Não vou deixar esfriar dessa vez. Obrigado, pastor. Voltando ao início da introdução, doutrina do pecado, Romanos 5,12. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos porque todos pecaram. Essa versão, NVI, expande mais, a minha é mais moderna. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Aí, como eu disse, na infantilidade, mas eu não pequei, mas é filho deles. Então você vai nascer com o defeito de fábrica que os teus pais te deram, ok? Os 3 seres humanos originais que não experimentaram pecado foram Jesus, Adão e Eva. Adão e Eva pecaram, desvirtuaram a sua natureza, mas viveram um período com a natureza perfeita. Então, só eles 3 sabem o que é a natureza perfeita. Então, todos que nascem depois de Adão, porque não nasceu ninguém antes deles, nasce com defeito de fábrica que eles comunicam. Então, você nem precisa pecar, porque você já nasce pecando. Como disse o salmista, em pecado me concebeu minha mãe. O bebê já é pecador. Pastor Anderson, misericórdia da natureza adâmica pecaminosa. O camarada está lá, chorando 3 da manhã, com a mãe, com a olheira desse tamanho, o bico do peito já sangrando, ela chorando. Quando o menino chora, ela começa a chorar, porque ela vai lembrar da dor, a impossibilidade de amamentar, o leite petrificando no seio dela, ela precisa de massagem, água quente, compressa, e o pecadorzinho lá. E Freud, o pai da psicanálise, diz o seguinte, e ele criou uma polêmica na época dele, porque ele define a infância na fase anal, oral e fálica. E nessa, ele defende a teoria que faz sentido que a relação de amamentação da mãe com o bebê, para o bebê, é uma relação sexual. Ele definiu assim. E por que foi uma polêmica? Porque a gente pensa sexo de maneira impura. Mas para ele, como psicanalista, ele não estava falando de sexo, atividade sexual. Ele estava falando de sexo
fome fisiológica. A criança, ao mamar no seio da mãe, está tendo em seu organismo, em sua fisiologia, a sensação de prazer e relaxamento que um adulto encontra no sexo. Você está aqui? Então, o pecadorzinho, quando chora 10 vezes, só 2 é fome e 8 é prazer. O que é isso, pastor Nandes? Adão e Eva no bexiguento já. Como que você define a maldade na criança nos primeiros anos? Já é maldade. Ele não tem a razão para a conversão, mas ele já tem a natureza do pecado, por isso você encontra criança perversa. 2 anos afogando o gato, 3 anos botando o coelho dentro da geladeira. Minha esposa contou essa história, que ela matou inúmeros coelhos congelados dentro do freezer da avó. O que é isso? Adão e Eva. Então, dito tudo isso, a gente precisa ser honesto com o quê? Eu não estou sozinho em meu pecado. O pecado original está intervindo na minha natureza e no meu comportamento. Por isso, Cristo foi para a cruz para me redimir e me dar uma nova natureza. Agora nós temos o dilema da maturidade. Qual o dilema da maturidade? Adão e a nova criação coabitam no mesmo coração. Por isso que você não pode se escandalizar. Meu Deus, eu não sou crente, por que eu fiz isso? Porque a nova criação não destrói imediatamente a velha natureza, eles vão coabitar. Até porque se nascer de novo fosse virar um anjo, não precisava santificar. Mas a Bíblia diz que você precisa santificar, ok? Por que você precisa santificar? Porque o novo Anderson está habitando no mesmo lugar que o velho Anderson. Eu gostei de uma analogia que um pastor fez. 2 cachorros, Rottweiler, Pitbull, Doberman, escolha quem você gostar. Brabão, perigosão. Velha natureza e nova natureza. 2 Doberman morando na mesma pessoa. Todo dia você acorda e você diz assim, para quem eu vou dar o bife? Quem eu vou alimentar? Nova natureza ou velha natureza? E eu fui treinado por um pastor honesto, porque eu gosto disso, tá? Eu não gosto de pastor sempre aleluiado. Olha lá, eu lá, varrendo a igreja, aí meu pastor chegava. Eu chegava às 7 da manhã, aí fazia o café, preparava. Às vezes nosso pastor vinha para tomar café, era um trem maravilhoso quando ele vinha. Às vezes ele não vinha, às vezes ele chegava às 8, aí eu lá. Aí ele entrava, aleluia, coçava o bigode. Aí um dia, pastor é top, né? E aí, Anderson, já pensou em desistir hoje? Aí eu falei, vou mostrar para o meu pastor que é isso, pastor? Está repreendido, firme na rocha. Falou, então você está melhor que eu, porque eu estou pensando em desistir todo dia. Aí eu, igual o Chaves, né? Mas ali vai dando lição de quê? Maturidade. Porque quem é menino quer se sentir super crente toda hora. E quem é maduro é crente, mesmo não sentindo que está tão crente naquele momento. Mas um belo dia, meu pastor mandou uma do púlpito, que eu pensei em levantar, ir embora e sair da igreja. Aí o Espírito Santo dizendo, deixa de ser panaca, isso aí que é o evangelho. Sabe o que o meu pastor fez? Chegou no púlpito e disse, irmãos, como que você está? Pensou em desistir hoje? E os irmãos, está amarrado. Ele falou, eu acordo todo dia me sentindo o pior dos ateus. Quando eu acordo, não é o Espírito Santo que fica do meu lado, é o próprio demônio dizendo, como que você vai voltar para essa rotina desse povo ingrato, desse povo que não funciona? Olha o que Deus fez com a sua vida. Você não pode fazer nada, você não pode nem olhar para uma mulher na academia, é isso que você quer da sua vida? E ele falou que senta na cama e fica ouvindo o diabo. Pregando para nós, ó. E eu assim, ó. Não, eu não quero esse pastor para mim, não. Está muito fraco. Quero um pastor forte, entendeu? O que é que eu faço, irmão? Aí ele começa, salmodiando, cantar. Aí eu começo a louvar o Senhor. Eu começo a dançar sem música, igual um idiota. E repetir o que a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Eu não vivo pelo que eu sinto. Eu me sinto toda manhã um ateu. Eu me sinto toda manhã como se o meu Deus não existisse.
e eu escuto o diabo por meia hora. E depois levanto para dançar para Deus meia hora e dizer: eu vou levantar e vou fazer o meu trabalho nesse dia, mesmo sentindo que Deus não está comigo. Aí depois que você começa, a unção pega junto e o sentimento passa. Mas ele não contou só isso não, sabe o que ele contou? Que chegou na porta da igreja, 8 da manhã, para subir para o escritório, e foi para a lanchonete do lado, para comer um pão de queijo e tomar um café. Mas quando ele sentou, ele pediu uma carteira de cigarro e uma cerveja gelada. E eu assim, ó, igual você está agora. Não, eu vou embora dessa igreja. Eu não aceito um trem desse. Mas por isso, né? Se a gente ouvir um trem pela metade, a gente vai dizer que Jesus é ladrão. Vá lá em tal lugar, vai ter um jumento amarrado, desamarra e traz para mim. Se eu parar aí, eu digo, Jesus roubou o cara. Mas não, continua, diz, quando o dono perguntar o que está acontecendo, você diz que eu estou pegando emprestado, depois devolvo. Então você tem que ouvir a história toda, amém? Aí o meu pastor falou que pediu a carteira de cigarro, a cerveja e o café, ficou tomando café, sentou na mesa, pegou a carteira de cigarro e a garrafa de cerveja e começou a conversar. Que é bíblico, né? O salmista falou com a alma dele: ó minha alma, porque estás abatida dentro de mim, lembra? Aí meu pastor, ó que resenha, irmão. Ei, Hollywood, como eu estou com saudade de você. Hoje minha garganta está seca, querendo dar uma tragada em ti. Ei, Brahma, geladinha, como você descia redondo, como você me fazia bem. 15 anos ele bêbado na moto levava a esposa dele para a igreja. E essa mulher orando, dizendo: ele será um homem de Deus, eu declaro, ele vai ser um homem de Deus. Aí hoje quando você elogia meu pastor, ele diz: vai lá dar um presente para minha mulher, que ela que é a responsável. Eu estou com saudade de vocês dois. Eu estou num dia mau e eu queria só dar uma bitoca no você e dar um gole em você. Mas o justo viverá pela fé. Eu só queria desabafar. Aí chamou o cara: pode guardar a cerveja e o cigarro. Eu nunca esqueci essa lição. Por que eu estou dizendo isso? Porque no dia do teu problema, tu vai ter poucos torcedores. Principalmente os torcedores da mulher. Separa. E você tem que falar com a crise. Você tem que falar com o problema. Você tem que falar o que a palavra fala. Você tem que falar o que Deus fala. Você tem que crer o que Deus crê. Você tem que ver o que Deus está vendo. Você tem que ver além das circunstâncias. Você tem que ir além das aparências. Todo mundo acha que o perdão é algo bonito, até ter algo a que perdoar, disse C.S. Lewis. Não é bonito o perdão, pastor? Esteja no lugar de quem tem que liberar perdão, aí muda tudo, entendeu? Ô varão, por que você fez isso? Não se coloca na... Gente, tudo que a gente vê de pecado na vida do outro, e até nesses da Bíblia que pecaram, se a gente estivesse na mesma situação, a gente pecaria. Como que Adão fez isso? Você faria igual, eu também. Então a natureza do pecado é algo extremamente importante. Dever de casa é vocês lerem o livro de Romanos inteiro. Porque é o livro mais importante da Bíblia, porque é a organização doutrinária que o apóstolo Paulo fez do Antigo e do Novo Testamento para igualar a desgraça de todos. Por isso que ele diz: todos pecaram, porque o livro de Romanos é uma tentativa do apóstolo Paulo, como judeu, humilhar o judeu para incluir o gentio, porque o judeu religioso se achava superior.
Então Paulo iguala dizendo, vocês são igualmente mendigos do mesmo pão, vocês são desgraçados por igual. E se vocês querem redenção para o casamento de vocês, para a família de vocês, vocês precisam entender, a gente é desgraçado igual, só fazemos diferente. Aí está a raiz da humildade para acatar a graça de Deus, para chamar a atenção de Deus, para chamar a Deus como terceira pessoa dessa relação e a terceira pessoa dessa possibilidade. Mas ninguém quer levar em conta a doutrina do pecado. Está todo mundo querendo, ó Deus, resolve meu marido, resolve minha esposa, posso usar você? Não. Então a gente está orando para que o casamento seja melhor, mas a gente quer que um anjo faça nosso trabalho, ou um belo dia, uma luz entre pela janela da casa e ilumine nosso cônjuge. Mas toda oração Deus responde, amém? Mas toda oração é concretizada com um corpo. E o corpo que Deus tem mais perto do problema que você pediu uma solução, é o seu. Ô Jesus, a criança está com fome ali. Aí Deus, é sério que você está orando? Compra marmita, desgramado. Ó, minha esposa é um problema. Amém, eu vou resolver. Posso usar você? Não. Ó, meu marido é um problema. Posso usar você? Não. Então, todo dia, a esposa tem uma oportunidade de encontrar o coração do marido. Como? Recebendo ele como uma cachorra que eu falei ontem. Mas as irmãs já ficam com a cara desse tamanho, porque o feminismo está aí para dizer que colocações como a minha são estúpidas. Mas assim, ó, vamos fazer o seguinte, tu é crente e é feminista, fica com o feminismo e a gente se encontra daqui a 10 anos, e a mulher piedosa que acatar a palavra, fica com a palavra e a gente se encontra daqui a 10 anos e vai medir o resultado. Porque esse mesmo pastor que eu narrei aqui, recebeu uma esposa 15 anos atrás de polícia. Porque, vamos lá, tá? Eu não ia entrar nisso não. Mas pelas manifestações tem irmã aqui flertando com o feminismo. Então vamos lá. Se o feminismo é a solução da mulher e resolver os problemas da mulher, que é isso que a sociedade está vendendo, amém? Por que o adultério não acabou no país e nem no mundo? Se o feminismo colocou a mulher num lugar moralmente superior aos homens, com quem os maridos continuam traindo as esposas? Se a base do feminismo é sororidade, você apoia a outra mulher, mulheres continuam destruindo a saúde familiar, espiritual, emocional, econômica de outras mulheres. Então o feminismo é um lixo tão igual ao machismo. Por que não resolveu? Se o feminismo tivesse resolvendo as mulheres, colocando elas num lugar moralmente superior, o adultério estava acabando. Mas os homens continuam imorais no nosso país. Continuam traidores, perversos, adúlteros, obstinados, e eles não estão transando com alienígenas, estão transando com outras mulheres. Ou seja, se o machismo é um câncer, o tal do feminismo é um band-aid, e o que cura câncer é a possibilidade de cirurgia e quimioterapia, e só o evangelho pode fazer isso. Se o problema do casal começou no jardim, só o criador desse casal tem respostas que possa solucioná-los, e não uma ideologia. Então hoje a sociedade vai dizer, mulher, separe. Mas a sociedade não vai dizer, mulher, se responsabilize. Você tem parte nessa construção? Avalie-se. Examine, pois, o homem a si mesmo. Texto da ceia, 1 Coríntios 11. O que eu estava falando antes do feminismo? Me ajuda aí. Hã? Oi? Pastor? Ai, meu Deus. Hã?
obrigado, verdade. Há 15 anos, esse pastor que eu narrei, que falou com a cerveja e o cigarro, a esposa chegou, meu marido é PM, me trai, cheiro de outra mulher, batom e tal. 15 anos atrás, tá? Se fosse hoje, ele saía na capa do jornal. Pastor machista obriga mulher evangélica a ficar em relacionamento abusivo. Então, a mulher moderna tem duas opções. Ou ela fica com a sociedade, a ideologia, e a voz do povo não é a voz de Deus, já vou adiantar. Ou você fica com a Bíblia e com um pastor bíblico que vai te aconselhar num caminho estreito. Porque a Bíblia vai dizer o seguinte, tá? 1 Pedro, capítulo 3. Se o teu marido não responde à fé, que ele seja salvo por ti sem palavra alguma. Agora, varoa, te encurralou. Bota aí, Lombardi, na tela. Do mesmo modo, mulheres, cada uma de vocês esteja sujeita a seu marido, para que mesmo se ele rejeitar a palavra, seja ganho sem palavras pela conduta da esposa. E agora, Josefa? Ou seja, a Bíblia, palavra do Criador, opinião do Criador, sentença do Criador, está dizendo que muitas palavras, que é normal a mulher liberar, não vai surtir efeito no homem. O que vai surtir efeito? Silêncio cristocêntrico, silêncio em Deus, não é silêncio para ele, não é silêncio para o problema, não é silêncio para a truculência, é silêncio para o Criador. Quando você entrega-se ao Criador, você entregou para o Criador o seu problema, e se o seu problema é o seu marido, o Criador vai dar um boxe na fuça dele. Que briga Jesus perdeu? Então a mulher está confiando na palavra dela e não está confiando na palavra do Criador. Se eu xingar ele, vai dar bom, não vai aumentar o câncer. Se eu der uma panelada, pelo menos eu me desestresso. Não, só fica com a palavra. Aí foi o que o meu pastor fez. Seguinte, irmão. Como que você está recebendo ele quando chega em casa, às 2, 3 da madrugada? Tiro, porrada e bomba, panelada, xingamento, voadora e o que eu posso. Então a gente vai fazer o seguinte. Ele gosta de comer o quê? Faz uma lista aí do que ele gosta de comer. Então você vai fazer o seguinte, quando ele chegar às 3 da manhã, vai ter uma mesa lá esperando ele, você vai estar de lingerie, cheirosa, de perna cruzada, esperando o camarada. Uma mulher hoje, 15 anos atrás, tá? Se era um problema lá, pastor falar isso hoje, cadeia para ele. Protesto feminista na porta da igreja. Aí tu percebe que os testemunhos acabaram na casa de Deus, o povo não está vivendo mais milagre, porque o povo está vivendo a opinião deles e não mais a opinião de Deus. Pastor, é isso, irmã. Você pode ficar com a opinião da capa da Marie Claire, eu fico com a palavra de Deus. Então, se você pegar firme lá, eu pego firme aqui na intercessão. Você faz o que eu estou mandando, eu vou arrochar aqui na presença de Deus e a gente vai pegar esse camarada. Deus vai pegar o seu marido, irmã. Confie em mim. Você crê que eu sou um homem de Deus? Creio. Então faça o que eu estou ordenando. E assim fez. Aí o marido chega, bêbado, cheirando a piriguete e batom no colarinho. Deu bola para a mesa? Passou direto. E foi dormir embriagado. Pastor, irmã, um dia não tem mais poder que hábitos de um ano. Pare não. E ela continuou. Segunda noite, mesa, lingerie e perfume. Terceira, na quarta o camarada já... O que está rolando? Na quinta, o que está rolando? Na sexta, o que está rolando? Daqui a pouco o camarada ajoelhado, prostrado diante da esposa, chorando, vomitando toda a desgraça da vida. E hoje é pastor junto com o meu pastor. Me procurou porque quer ajudar os meus projetos, porque a empresa dele tem ligação no exterior, e ele falou, me dá o projeto aí que eu vou ver se eu pleiteio alguns milhões lá fora para trazer para os autistas aqui no Brasil. Então, irmã, eu fico com o seu feminismo ou fico com a palavra? Me diga aí. Me ajude a te ajudar. Então a gente desiste de ser pastor, vamos todo mundo abraçar as ideologias aí, sabe? E viver pela lógica do mundo e não mais pela lógica de Deus ou da palavra.
Então, o que uma esposa quer? Ela quer ter a honra que saiu de um relacionamento porque o cara não prestava? Amém, você pode estar certa dependendo do seu contexto. Eu não sou daqueles que defendem que você tem que ficar em qualquer tipo de relação lixo. Mas tem situações que dá para suportar, outras são insuportáveis, saia. Se ele te agride, saia, pague nenhum preço para esse cara não. E talvez é na cadeia o lugar dele se arrepender se ele bater em você, ok? Mas tem situações que são remediáveis. Apenas um comportamento que não é ofensivo para você. E você pode pegar junto com a igreja, com a palavra, com o pastor, e você pode contar as duas histórias. Sair da vida de um cara que não presta e todo mundo dizer, legal. Ou você pode dizer bem assim, tá vendo aquele pastor ali que é uma bênção? É o meu marido que não valia uma cibalena há 20 anos atrás. Não valia o que o gato enterra. E você vê meu pastor hoje, uma igreja linda, 3.000 membros, sabe? Todo domingo lá, bonitão, sabe? Barba branca, vai envelhecendo, vai ficando bonito, carrão, cheiroso e tal. Aí você vê todo mundo, nossa, que pastor bênção. Aí você fala, ninguém, mas no caso dele sim, todo mundo honra e reconhece que ele só pode ser pastor hoje porque teve a esposa certa. Imagina, 15 anos na garupa de uma moto de um homem bêbado, profetizando. Então cada um de nós sabe o que a gente aguenta. Se acha que aguenta, pega junto com Deus. Por quê? Não tem coração tão duro assim que não possa ser influenciado pela vida de alguém que ama a Deus. Se você ama a Deus, você está dormindo na mesma cama de alguém que você pode influenciar. E você está dizendo para mim que a culpa é só dele. Como que alguém do coração duro, dormindo do lado de alguém de coração mole, adorador, cristocêntrico, amigo do Criador, essa pessoa não consegue derramar um pouco em cima do outro? Tem um evangelista do século XX chamado Smith Wigglesworth, encanador, bruto, pedreiro, ignorante, convertido aos 51 anos de idade. Ressuscitou 21 mortos. É bronca? É um trem bom ou não é? Bom, né? Ô rapaz, ter no seu histórico contábil celestial que você ressuscitou 21 pessoas, é chegar lá com uma moralzinha, né? Ou dizer, ó, tem um botão aqui para botar aqui no sua coroa de glória. A esposa converteu, cara bruto, mulher de Deus, mulher excelente. Aí chegou um dado momento que ele falou, você não vai para a igreja não, esse negócio muito igreja, vai não. Aí ela bateu o pé, olhou no olho do camarada e falou, aqui é o meu limite para com você. Eu cuido de ti? Cuida. Cuido dos filhos? Cuida. Cuido da casa? Cuido. Pode falar uma vírgula da minha conduta como esposa? Não. Então eu não lhe devo satisfação quando o assunto é o meu Deus. Eu vou para a igreja. E foi. Quando voltou, o camarada tinha trancado a casa. 23, ó, errei por 2. Ressuscitou 23 pessoas. Datena botou na tela aí, ó. Quando ela voltou, o cara tinha trancado a casa. Mas qual que é a bronca? Não era o Brasil. E nevava nesse país. O cara era tão desgraçado, tão endemoniado, que não sensibilizou e deixou a esposa dormir no frio da neve. Tem que ser um sobrinho do diabo, não tem? Que assim, ó, qualquer um com coração, sabe? 2 minutos você fala, tá repreendido que eu vou fazer um trem desse. Ia lá, né? Não, o camarada deixou a esposa dormir no frio.
Quando acordou 6 da manhã, abriu a porta e saiu chutando ela. Sai da minha frente. Aí ela acordou. Meu bem, bom dia. Não vá ainda para o trabalho, eu preciso fazer o seu café e o seu almoço, sua marmita. Pegou pela mão, levou para dentro de casa, sentou ele na mesa, fez o café, ovo com bacon, era Estados Unidos eu acho, botou lá o café, enquanto fazia o almoço, fez a marmita e entregou para ele. E ele assim, ó, perplexo, o olho arregalado igual um gato assombrado. Pegou a marmita. Quando ele abriu a porta para sair, buf, caiu em prantos. Porque a palavra diz, e o Espírito de Deus convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é o seu xingamento, não é a sua dor, não é o seu feminismo, nem a sua panelada. É o Espírito Santo. Ele voltou em prantos para dentro de casa e falou, quem é você, mulher? Eu te desprezo. E por que tu me trata assim? Aí sabe o que ela disse para ele? Cada um dá do que tem. Eu não posso te dar o ódio que você me dá, eu não tenho. Eu sou filha de Deus, eu tenho uma nova natureza. Então eu só consigo dar o que tem aqui dentro. E o que tem dentro de mim, por ti, é compaixão. Tu é um homem digno da minha compaixão. Porque um cara alcoólatra não está lá sozinho, por mais que a gente despreze o vício, né? Tem algum motivo, né? A esposa dizendo, tenho compaixão de ti. O cara, pela pancada, se converteu, virou um evangelista mundial e ressuscitou, além de curar inúmeros enfermos, ressuscitou 23 mortos. Então, que história você quer contar, minha irmã? Eu não ia falar com as irmãs hoje, né? Mas foi. Eu queria falar lá em Gênesis, igual eu comecei, né? Abre lá Gênesis 1. Não, aí veio para... Eu não sou o dono da igreja, né? O dono da igreja é ele. Que história a gente quer contar no final? Porque a história mais bonita de um crente não é ele contando que se garantiu. É ele contando o que Deus fez. Olha como eu me garanti. Olha como eu fugi dessa situação. Que faz sentido, dependendo de que situação é essa, ok? Mas mais fantástico é você contar a história da intervenção do seu Deus. Senta aí, deixa eu contar o que Deus fez. Porque, vamos lá, irmão, para a gente começar a encerrar. Todo crente, ele vai ser seduzido e talvez aprisionado por Satanás na área que ele tem um chamado. Satanás não é onisciente, ok? Mas ele é previsível. Quando ele vê a graça de Deus rodeando alguém, e um potencial que uma pessoa tem naturalmente nela, ele começa a distorcer a possibilidade que aquela pessoa ouça o chamado do Criador. Vou dar um exemplo, os artistas. As pessoas acham que eu incentivo as pessoas o pastor incentiva as pessoas a ouvir qualquer tipo de música. Não, é porque eu entendi o que eu vou ensinar para você. O artista foi destruído como artista. Meus heróis morreram de overdose, um deles cantou, porque Satanás percebe o potencial, porque aquilo é um chamado espiritual, é um chamado lá de Efésios. E levou cativo ao cativeiro, deu dom aos homens. Mas eles praticaram o chamado de maneira reversa. Renato Russo foi um pastor. Porque para você juntar a multidão, é dom de Deus. Aquilo é um pastoreio, dá desgraça, mas é um pastoreio. Então Satanás percebe isso. Na arte, principalmente na música, existe o fenômeno da morte dos 27 anos. Quem já ouviu falar disso aí? Levanta a mão para... Ô glória! Tem uns 5 aqui que gostam do trem. Então se já ouviu, já sabe quem morreu aos 27. Um monte. Na minha opinião, tá? É Satanás dizendo bem assim, ó.
Passa o cerol antes que escute o Criador. Está sensível demais para o meu gosto. Porque o artista começa a entrar num luto. Por isso ele entra na droga e no autoextermínio. Porque ele começa a entrar num luto sensível de não ver sentido no mundo. Tanta injustiça, pobreza, nada muda. Aí ele começa a intoxicar com a sensibilidade profética que ele tem. E é assim com todo mundo. O seu problema é o seu chamado. Rapaz, o Lombardi aqui é rápido, hein? Aí, ó. Todos eles. Estou escrevendo um livro sobre isso aqui, ó. Um monte. Botou alguns aí, mas um monte aos 27. Então, sei lá, seu marido com mulher. Quando e se ele se entregar ao Senhor, pastor de casais, certeza. O outro é dificuldade com dinheiro. Compra, não paga, consegue ser um gênio com dinheiro, ideias mirabolantes. É um cara com a unção nessa área financeira, de ensinar a libertar o povo de Deus. Porque tem os dons do ministério, mas Paulo também fala na galeria dos dons de socorros. Então, por exemplo, tem gente que não tem chamado para o altar, mas tem uma facilidade tremenda em fazer dinheiro. O que é isso? Chamado. Porque a obra de Deus precisa ser financiada. Se só tem gente para fazer a obra, quem sustenta a obra? Mas se tem gente só trabalhando no secular, quem faz a obra em tempo integral? Então, está vendo quem é uma equipe? O pastor é pastor na casa de Deus e o empresário é pastor na empresa dele. É a mesma lógica, porque você, empresário, é um pastor. Seus funcionários são suas ovelhas, seus clientes, suas ovelhas, seus fornecedores, suas ovelhas. É a mesma lógica. Então, olha só, por que eu estou dizendo tudo isso? Nunca mais olhe para o seu problema, ou o problema de vocês, sem a possibilidade, Satanás está zangado com a possibilidade de um chamado, porque ele vai querer arrebentar, muito mais violentamente, fraturar alguém que tem um chamado, porque cada divórcio é a morte de um propósito. Quando acontece um divórcio, um propósito morre. Por isso esse ataque todo, político e ideológico, contra a masculinidade, a infância, as pessoas defendendo o aborto. Uma explosão de possibilidade de identidade de gênero que é uma loucura. Eu palestrei na Câmara Municipal de Goiânia, 5 minutos eu fiquei lendo todos os mais de 70 gêneros existentes hoje. E o que é isso, pastor Anderson? Uma confusão para impedir o casal de se encontrar, porque o casal encontrado, consciente do chamado e consciente em Deus, é a coisa mais perigosa que o Criador fez. E Deus uniu homem e mulher e os abençoou. Pronto, Deus gerou uma dinamite que o diabo odeia. Porque o diabo entende, uma família ajustada, igrejas vão nascer, projetos vão nascer, missionários serão enviados, pastores serão enviados. Acaba logo com isso. Destrói eles na base. Vou terminar com a história que eu sempre narro de Jonathan Edwards. Max Jukes, um bêbado ateu, que viveu na mesma época de Jonathan Edwards, um grande homem de Deus. Século 17, aproximadamente. E um historiador, sociólogo, fez o mapeamento da toda a genealogia. O que aconteceu a partir de Jonathan Edwards, o que aconteceu a partir de Max Jukes. É surpreendente. Esse bêbado ateu, junto com a sua esposa, tiveram por volta de 540 e poucos descendentes. Mas, rapaz, vou levar esse Lombardi para Brasília, pastor. Você é louco, cachoeira. Cadê, ó? Max Jukes, 540. Minha memória tá boa. E de Jonathan Edwards, 1.100 e pouco, eu acho, descendentes. Acha aí, Lombardi.
século 17 mesmo. Mais de 20 homicidas, mais de 100 prostitutas, assim, uma descendência desgraçada. Ninguém prestou dos 540. Ninguém. Ninguém. De Jonathan Edwards, dos 1.100 e poucos descendentes, nenhum se perdeu. Mais de 200 pastores, mais de 150 missionários, 3 senadores nos Estados Unidos, um vice-presidente nos Estados Unidos, escritores, poetas, pessoas de grande influência na sociedade. Então, o diabo odeia ou não odeia seu casamento? Então, a sua crise não é crise sozinha. Além do pecado de Adão e Eva, tem o tal do chifrudo perturbando a vida de vocês, para que o propósito de vocês morra no divórcio. E não acha que eu estou imune, não. Eu estou na fila junto com qualquer outro evangélico. Tem dias que você acorda e você diz, eu não quero ser crente não, esse casamento não faz sentido, eu quero enfiar o pé na jaca. Quem não enche o saco? Eu estou com a mesma mulher há 17 anos. Tem dia que você acorda com a pá virada dizendo, sou a mesma mulher há 17 anos, os mesmos problemas, mesma reclamação, mesmo beijo, mesmo tudo, entendeu? Então tem aquele dia que você fica biruta, 5 segundos de burrice, que se você der vazão à carne, já era. Mas o que freia você? Temor do Senhor, propósito em Deus, consequência nos filhos, pensando a médio e longo prazo, não como o rei Ezequias. A sentença de Deus que o profeta Isaías narrou, o rei Ezequias perguntou, é agora no meu reinado? Não, é só para os teus filhos e netos, então é boa essa palavra. Mas para um homem de Deus, ele já freia o pecado, porque ele está pensando em quem? Nos netos. Que igreja vai existir para o meu neto se eu for um camarada sem caráter? Que tipo de igreja vai existir para o meu tataraneto se eu for um cara desviado? Então, se eu pecar, vão ter que evangelizar os filhos de um ex-pastor daqui a alguns anos. Então, pastores são tentados, todos. Eu sou tentado como pastor. Eu quero, dependendo do dia mau, não estar casado com aquela mulher. Passa inúmeros absurdos na minha cabeça. Passa inúmeros absurdos quando você vê uma mulher que te atrai. O que você faz, pastor Anderson? Vou para o outro lado. Baixa o boné. Fecha os olhos. Faça alguma coisa, mas se eu me entregar àquele momento, já era. Então, santidade não é como eu sou santo. Não, é responsabilidade. Santidade não é um acúmulo de força, poder transformador. Santidade é uma responsabilidade quando você vê a aparência do mal e você pensa nas consequências. Mesmo sentindo o desejo de não ser santo aquele dia, você decide ser porque você pensa no que vai acontecer se você se entregar àquele sentimento pecaminoso. Porque essa falsa santidade não permite que nem nós pastores sejamos humanos. Por exemplo, a gente conversa com quem? Os nossos problemas conjugais e que nós temos tentações. Ninguém. Os crentes que não são santos se vendem como impecáveis e não respeitam suas vulnerabilidades. E amanhã, rasgando, a gente pode chegar a um denominador comum que a maioria dos nossos problemas como um evangélico, sabe o que é? Chuta. Sexo. Mal feito ou não feito. Você vê uma mulher com a cara emburrada na igreja, ela tem um homem que não sabe fazer o trem. Então o pastor tem que reunir esses homens, no canto, por isso que não pode trazer amanhã, que eu vou falar da unção da manga. Os pastores têm que ensinar os trem para os caras, por quê? Se a igreja não ensina, o padrão do mundo de sexualidade se torna o padrão da igreja. O que é? Pornografia. Aí o pastor tem que ser bem didático, para não ser
baixo com o ensino, varão, senta aí na mesa, e a partir de hoje eu não permito que homem nenhum nessa igreja coma manga. Porque é contra a natureza da manga. Então tá aqui, uma mesa, cada varão numa mesa, e uma manga para cada varão. Aleluia. Acho que já estão entendendo o trem. Então, varão, como eu não posso dar uma aula didática, mostra aí pro seu pastor que você gosta do trem. Desenrola essa manga aí, para a gente ver se sua esposa está feliz. E cara ranzinza também pode ser isso, tá todo mundo com fome em casa. Porque assim, vou mostrar amanhã para vocês. 1 Coríntios 7. Por que você toma café, almoça e janta? Porque o seu corpo precisa, sim ou não? Por que que Deus criou o sexo para o ser humano? Porque sexo é fome, na fisiologia. O ser humano precisa do sexo. Deus só permite não ter o sexo, o solteiro, porque o sexo Deus criou para o casamento, e o celibato, o eunuco que recebe um dom. A Bíblia diz que Deus escolheu alguns para não casar, mas para a pessoa não enlouquecer, porque sexo é fome, o Espírito Santo vai lá e batiza a pessoa, para ela conseguir. Está lá em Apocalipse que o Senhor separou 144 mil que não tocou em mulher, está lá escrito, eles são um presente para Deus e para o Cordeiro, só assim. Todo o restante tem que casar, e casar para gostar do trem. Porque vai estar lá, já vou dando spoiler, mulher, o corpo não é mais seu, ele pertence ao seu marido. Marido, o corpo não é mais seu, ele pertence à sua esposa. Então ninguém deve proibir o outro. Não tem essa, não quero. Não tem essa, eu estou com dor de cabeça. Então já anda com um paracetamol, varão, no bolso. Ô meu bem, abre a boca aí, tem uma mosca. Pum! Paracetamol, porque não pode. Está lá no texto. Só pode se apartar de mútuo acordo. Tem que falar antes. Eu vou orar, vou jejuar, não estou bem essa semana. E eles têm que entrar num acordo, e o texto diz para orar e jejuar. E faça rápido, para que o diabo não vos tente por falta de domínio próprio. Então, olha só, principalmente as varoas aqui, tá? Querer toda hora, segundo o apóstolo Paulo, é domínio próprio. Não querer é falta de domínio próprio. Está no texto. Dever de casa, leia 1 Coríntios 13. Minha esposa gosta todo dia. Que bom, varão, ela tem domínio próprio. Meu marido quer toda hora. Que bom, varão, ele tem domínio próprio. Você que está sem domínio próprio. Aí a pessoa não gosta, é ranzinza, ou não chega numa amizade para descobrir os que os dois gostam, para o trem ficar bom, para ouvir. Como é que você gosta? Assim, o outro assado, entendeu? Para eles, para não ficar esse trem chato. Tem casal evangélico que é tão chato que a varoa bota uma data, todo dia 25, que é um fardo para ela. Porque o varão não quer ser humilde para ouvir como tem que fazer. Aí ele acha que ele está abafando. E tem esposa que, para não chatear o marido, nem perder o marido, finge que está tudo bem. Varô, você está pecando. Tem que falar para o varão que ele não é bom, não. Que ele é pereba. Que ele é quarta divisão. Que ele tem que virar jogador caro, entendeu? E jogador caro assim, fez um bom trabalho que a esposa paga. Ela, sabe, ele cuidou tão bem dela naquele momento que quando ele vira assim para tomar uma água, ela pagou de tanto relaxamento. Esse é o marido que tem que ser, entendeu? E é a igreja que tem que estar ensinando, não a prática, mas ensinando que foi Deus que criou tudo, inclusive esse assunto. Então amanhã, na última página do nosso encontro, a gente vai descobrir que a maioria dos problemas do casal evangélico é o leito conjugal. Não é o diabo? Não é nada. Por isso, assim, você vai concordar comigo? Ou você, mulher, já passou por isso, ou conhece uma amiga que passou por isso. O cara não vale nada. Esse cara que a tua amiga gosta. E mesmo sendo um cara horroroso, ela fala, eu não quero mais. Aí volta pro cara. Que você fala, essa minha amiga é maluca. Ela chegou dizendo que o cara era o Satanás. Por que ela voltou? A Lei Maria da Penha vai dizer que tem um ciclo da violência.
Mas a grosso modo na prática mulher não gosta, por incrível que pareça, o feminismo está aí emasculando os homens, mas mulher que é mulher não gosta você que sabe, mulher gosta de macho, cara. Mulher gosta de pegada. Por isso que a tua amiga volta, ou tu voltou, para um cara que não vale nada, mas naquele assunto ele é bom. Aí você fala, que desgraçado. Aí, assim, ó, você fica com raiva, primeira semana, primeiro mês, que desgraçado. Filho de uma quenga, como diz o nordestino. Que cara desgramado. Aí quando passa a dor, você fala, ai, que saudade daquele desgraçado. Por quê? Naquele assunto, ele tem pegada, ele não é o... Sabe? Porque você não quer você quer um cara macho, másculo, amoroso, fiel, sensível, mas de postura. Você não quer o cara filho de mãe, filho de vó, sabe? Que tudo é mamãe, sabe? Foi criado com a avó, bebia aquele quick rosinha. Você conversa com as mulheres, mesmo que está esse desastre todo, machismo, feminismo, você conversa com as mulheres, cava, elas falam, não, eu gosto de homem mesmo. Gosto de macho, gosto de pegada, gosto do cara que sabe o que está fazendo, para onde está me levando, mas qual é a diferença? Geralmente, esse cara não é um bom cara. Então, o problema é o quê? A falta de santidade de um cara macho. Esse cara que é um macho não é amigo de Jesus, é o que está faltando. Porque se fosse, aí vinha um plus. Caramba, eu tenho um homem sensível, entendeu? É um guerreiro, mas se quebranta, chora, se arrepende, pede perdão, pensa nas minhas necessidades, se preocupa comigo, me coloca sempre em prioridade, não é um filhinho da mamãe, entendeu? Sabe honrar a mãe dele, mas sabe colocar a mãe dele no lugar dela quando precisa. É esse homem que a mulher está precisando. Não é um anti-homem. Por quê, varô? Há de concordar comigo, né? O esquerdomacho está aí, dizendo às feministas, sai, esquerdomacho, entendeu? É o cara que finge ser sensível com camisa do Che Guevara, barba grande, mas no final ele quer o que todo cara idiota quer, só transar e correr. E para quem está solteira, o mundo não está tão em crise assim que Deus ainda não tem os seus guardados. Mas eu sou da linha do John Maxwell. O coração de uma mulher precisa estar tão guardado no Criador que para o homem encontrar essa mulher, primeiro ele tem que encontrar o Criador dela. Porque quando as pessoas contra-atacam dizendo que eu sou radical no namoro, eu pergunto, você é test drive? Tu é filha do Criador, o Criador criou você para test drive? Igual compra um carro, posso dar uma volta? Deixa eu ver se esse homem é de Deus ou a mulher é de Deus. Aí vai testar. Não, você não foi criado para ser testada. Você não foi criado para ser testado. Você foi criado por um propósito. Deus é bom.